Bom dia a todos os irmãos, bom dia a toda a igreja, bom dia a este conjunto, esse grupo de louvor, esse grupo consagrado, dedicado, que nos abençoa muito aqui na apresentação desse culto todos os dias. Agradecemos muito a Deus por ter nos dado, por ter dado a esta igreja vocês, cantores, músicos. Isso tem abençoado muito todos os irmãos, por todas as partes, todos os irmãos que nos acompanham. São Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O conjunto canta Via Dolorosa. Aleluia.
Falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, Jesus contou esta parábola de um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a mim e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz, o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, a oração com aceitação é um dos mais altos privilégios da igreja. A oração com aceitação. A oração no momento certo, no lugar certo. No lugar certo, no momento certo, é a oração com aceitação. A oração tem que ser aceita. É como você aí conectou o seu aparelho para nos ver, para assistir. Então essa conexão tem que acontecer entre nós e Deus na oração. O irmão agora está conectado aqui. Em outros países, está conectado conosco aqui nesse estúdio, nesse momento. Assim deve ser a nossa oração. Nós conectamos com Deus. É daqui para lá e de lá para cá. Nós numa ponta da linha, Deus na outra ponta. A oração com aceitação é a oração expondo o sinal. Se você não tem ainda o sinal, peça. Não tem ainda esta mensagem, esse estudo, este sermão intitulado O Sinal, peça, solicite. Porque é apresentando o sinal que há aceitação da nossa oração. Fora do sinal, da exposição do sinal, a oração não é aceita. Não se conecta. Não traz resultado. A oração conectada, aquela oração conectada com Deus mesmo, não volta com as mãos vazias. A mão do Senhor está sempre estendida. Conforme diz o profeta Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados, doentes, para não poder ouvir. Jesus não sofre de surdez em nenhum momento, mas os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas com aceitação. As orações, como eu já disse, não voltam com as mãos vazias. Tem um salmo que diz: como a serva espera das mãos da sua senhora, Como o servo espera o seu salário das mãos de seu Senhor, Assim a nossa alma espera em Deus. E Isaías disse, profetizou, o Senhor disse através de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então, a oração sem a confissão, com o pecado, esse pecado interrompe
interrompe. Você não vai conseguir se conectar. Às vezes quando a internet aí falha, o sinal aí falha, você não consegue conectar aqui, às vezes te dá desespero, né? Então às vezes a gente ajoelha para orar, mas não conecta, porque não há aceitação. O pecado faz divisão, impede, né? Interrompe a oração, mas todos nós sabemos como resolver o problema do pecado, né? O pecado não é mais um tropeço para nós. Agora, as orações a oração com aceitação não volta com as mãos vazias, pois o véu foi rasgado e o sangue foi aspergido no altar em favor da igreja. O véu foi rasgado, o sangue foi derramado, foi aspergido. O sangue de Jesus resolveu o problema do pecado para sempre. E vamos mais longe ainda, a mensagem do quarto selo. Não há nem cheiro de pecado na igreja. É o quarto selo. Você não tem não? Pode pedir também. Pode solicitar. A oração com aceitação não volta com as mãos vazias. O véu foi rasgado de alto a baixo, não de baixo para cima, de cima para baixo. E o sangue foi aspergido no altar em favor da igreja, irmãos. Oh, altar glorioso, hein? Esse altar não é aquele móvel de madeira fixo ali, um móvel fixo de madeira ali embaixo no púlpito, não. O altar está em sua casa, o altar está em seu coração. Sua vida no altar. Suas orações no altar certo. Não adianta você orar no altar errado, como Israel fazia, né? Você vai ajoelhar diante do altar de Baal para orar a Deus? Você vai se prostrar, se ajoelhar diante de uma idolatria para orar a Deus? Você vai se ajoelhar em um altar, se prostrar diante de uma imagem de escultura para orar a Deus? Isso seria uma oração tola. Mas é tão bom a gente orar certo no altar certo. Orar certo no altar errado? Orar errado no altar certo? Não. Através desta mensagem, nós aprendemos a orar certo, no lugar certo, no tempo certo, no altar certo. Nós temos um altar, o qual foi aspergido pelo sangue de Jesus Cristo, quando o véu foi rasgado. Se mantivéssemos, nós temos aqui reuniões, temos aqui uma vigília todo mês, na sexta-feira que antecede a ceia, a Santa Ceia, todo mês. Uma vigília com a igreja até 11 horas, 11h30, meia-noite. Mas nós estamos precisando mesmo de amanhecer o dia, orando. Se mantivéssemos reuniões de oração 24 horas ao dia, todos os dias do ano, nunca deixaríamos de ter um assunto especial como alvo de nossa súplica. Porque há uma conexão, há uma aceitação. Dê atenção a isso. Qual é o dia? No dia a dia da igreja que não tem doentes e aflitos.
precisando, suplicando, clamando por oração. Qual o dia, no dia a dia da igreja, que não há súplicas para a conversão de familiares, retorno de apóstatas? Mas é que às vezes falta amor na oração. Amor por quem nós oramos. Às vezes nós oramos, às vezes a oração é egoísta. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. A gente tem que amar as pessoas antes de orar por elas. Orar por elas amando-as. Não por obrigação, não por dever, mas por amor. Encha o seu coração de amor antes de orar por uma pessoa. Ame primeiro, depois ore. Ou ame enquanto ora. Note bem, irmãos. Se os homens devem sempre orar e não desfalecer, que dirá os homens cristãos, os eleitos? Jesus enviou sua igreja ao mundo com a mesma incumbência que ele tinha quando veio ao mundo. E esta missão inclui a intercessão. Essa é a oração com aceitação. É o elevado privilégio da igreja orar com aceitação. A porta da graça está sempre aberta para suas petições e elas nunca retornam de mãos vazias. Verdade. É um privilégio, irmãos. Nós vamos recusar um privilégio que os anjos teriam inveja. Os anjos atentaram para isto. Os anjos atentaram para este grande privilégio. Numa das mensagens, o profeta iniciou orando assim: Senhor, é o maior privilégio para um ser mortal, é poder fechar os seus olhos e falar com Deus. Falar com Deus, diretamente com Deus. Não precisa de nenhum intercessor, intercessora, mediador, medianeira, não. Deus não precisa de secretária, não, de secretário, não. Para atender a oração do seu povo, eu tenho que recorrer a uma secretária para poder falar com Deus, uma medianeira. A secretária, medianeira, fulana de tal, Joana Dark, para poder eu falar com Deus, ou ela falar com Deus e falar para mim? Rogar a Deus e depois falar comigo que Deus falou? Isso é tolice. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, o único mediador. Você fala diretamente com ele, de secretário nenhum, não. Medianeira, mediadores. Um mediador, um santo protetor dos olhos, um santo protetor não sei de quê, tanta coisa, né? O maior privilégio para o ser mortal é fechar os seus olhos e falar com Deus. Falar com Deus. A igreja recusaria o privilégio para o qual os anjos atentaram, desejaram, o privilégio de poder falar com o rei a cada hora, conversar com Deus, conectar com Deus na oração. Não existe privilégio maior, né? É maravilhoso demais, irmãos, é maravilhoso demais. Nós nunca vamos dar conta de falar tudo sobre o que a oração significa. Deus nos ajude a orar mais do que falar, tanto que falamos, né?
sobre o poder da oração, sobre o valor da oração. Guarde isto bem guardadinho aí no seu coração. O véu foi rasgado e o sangue foi aspergido no altar em favor da igreja. Se é em favor da igreja, então é em favor da irmã, porque a irmã é a igreja, a irmã faz parte da igreja. Então é a favor do irmão, da irmã, aí aonde quer que o irmão esteja, a irmã esteja agora. Seja numa mansão, seja num ranchinho aí na beira de um córrego, seja onde for. Esse altar está aí na sua casa. Há um altar que você pode ajoelhar, prostrar-se, ajoelhar-se e conectar-se com Deus. Lembre disso. Não adianta uma oração certa no altar errado. Deus não recebe. Deus não aceita. Ah, mas graças a Deus. Graças a Deus. Quando tudo deixares no altar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar aspergido pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei, Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Sobre o altar aspergido com o sangue de Jesus, pronunciamos agora a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. الرب يباركك ويحرسك، يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. Adonai v'yishmerecha, Yireh Adonai panav elecha, v'yichuneh